Quando e quem descobriu o Brasil? O Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500, por Pedro Álvares Cabral. Ele levou 322 anos para ficar independente. De 1500 a 1808, quando houve a transmigração da família real portuguesa para o Brasil era Brasil colônia. De 1808 a 1822, o Brasil passou a ser Reino Unido, a Portugal e o Algarve. E a partir de 1822, quando aconteceu a independência, aí sim nós tornamos um Estado soberano, até a proclamação da República em 1889. Esse vídeo constará de duas partes. A primeira parte será com as crianças, onde eu narrarei os acontecimentos ocorridos antes de 22. E depois será com os adultos, de 1822 em diante. Por que isso? Porque primeiro a gente tem que verificar as causas da independência. E depois nós vamos analisar as consequências da independência do Brasil. Quem foi Vasco da Gama e qual foi a importância dele no descobrimento do Brasil? Vasco da Gama foi o maior navegador português. Foi que descobriu o caminho marítimo para as Índias. E foi o orientador do Pedro Álvares Cabral na questão das marés e dos ventos para que ele chegasse até o Brasil. Ele era muito respeitado pelo rei de Portugal, Dom Manuel Venturoso. Não podemos nos esquecer que Portugal tinha a escola de Sagres, que era a escola do infante Dom Henrique, que ensinava a navegação. E Portugal foi muito poderoso nos mares. Eles guardavam segredos para a navegação. O Vasco da Gama conhecia a maioria desses segredos. E há um fato bastante importante nessa história, é que quando Cabral volta do Brasil a Portugal, Dom Manuel quer que ele seja o segundo numa expedição comandada por Vasco da Gama. Ele não aceita essa posição, porque acha um desprestígio a sua figura, e é colocado no ostracismo político. Morre abandonado pelo rei em Belmonte, sua cidade natal. Como era o Brasil em 1500? Existem 3 documentos que narram o descobrimento do Brasil. O principal é a Carta do Piro Vaz de Caminha. Tem a Carta do Piloto João e a Carta do Piloto Anônimo. É interessante notar que havia 5 milhões de índios quando os portugueses aqui chegaram. O principal grupo indígena era os Tupinambás. Esses Tupinambás foram extintos até 1700. E isso é um grupo tão interessante que os fundadores da Universidade de São Paulo, Roger Batiste e Claude Lévi-Strauss, nunca acreditaram que teria uma pessoa capaz de descobrir e narrar a estrutura social dos Tupinambás. O Florestan Fernandes, um professor brasileiro autodidata, escreveu um livro de erudição sobre a organização social dos Tupinambás, que era o grupo indígena mais importante na época do descobrimento. Boa tarde. Como foi o contato dos indígenas com os portugueses? Bastante interessante essa pergunta. O Pedro Vaz de Caminha descreve em detalhes esse encontro dos indígenas com Pedro Álvares Cabral e os outros navegadores. Eles chegam ao navio, Cabral, todo imponente, com a veste de almirante, para impressionar os indígenas, oferece água para eles, eles provam e cospem, oferece biscoito, eram os biscoitos usados na navegação, porque não apodreciam durante a viagem, eles também provam e cospem. Nada eles aceitam, nada eles gostam. Ficam assustados quando vê galinha, animal doméstico, que não tinha aqui no Brasil. Eles se assustam com as galinhas. E, de repente, eles simplesmente deitam e dormem. E os portugueses cobrem eles. É muito interessante esse contato. Eu sou Juan Pietro e eu tenho uma pergunta. Quando e por que a família real portuguesa veio para o Brasil? Essa é a minha pergunta. Em 1808 aconteceu a transmigração da família real portuguesa para o Brasil, comandada por Dom João VI. Por que isso? Porque Napoleão Bonaparte tinha decretado o bloqueio continental à Inglaterra. Não se podia negociar com a Inglaterra, nenhum país europeu. Então Portugal continuou negociando. E com isso, Napoleão mandou o general Junot invadir Portugal. Na véspera, o general Junot chegou em Lisboa, mas quando o general chegou em Lisboa, o Dom João VI já estava com toda a comitiva real no Oceano Atlântico, indo para o Brasil, comboiado
por naus inglesas. Essa é a razão da vinda de Dom João VI para o Brasil. Aí aqui ele fez a imprensa régia, fez o Jardim Botânico, criou universidades, quer dizer, melhorou muito o padrão de vida do Brasil e elevou o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Oi, doutor Ferradeira, que é o Carlos Alberto, filho de José Luiz da Rádio. Eu queria te perguntar o que foi a Conjuração Mineira. Tiradentes nasceu em 1746 e foi executado em 1792. Ele era um conjurado. No Brasil, nós temos que falar Conjuração Mineira. Inconfidência Mineira era para os portugueses, não para nós nacionais. E a Conjuração Mineira tinha como primeiro objetivo a independência do Brasil, o Brasil republicano, a abolição da escravatura e a criação de uma universidade em Vila Rica. Tiradentes, portanto, sofreu um processo que demorou 3 anos, de 1789 a 1792, que foi ordenado por Dona Maria I, a rainha de Portugal, que era denominada a Rainha Louca. E o interessante é que 30 anos depois da execução de Tiradentes, o neto dela, Pedro I, Dom Pedro I, fez a independência do Brasil. Oi, meu nome é Manu e eu queria fazer uma pergunta. Quem declarou a independência do Brasil? Em janeiro de 1822, Dom Pedro I se dirige ao povo brasileiro com a seguinte frase: se é para o bem do povo, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. As cortes portuguesas estavam querendo sua volta a Portugal, eles tentavam recolonizar o Brasil. Ele viaja um pouco adiante para Vila Rica, porque Vila Rica já não obedecia. Ele consegue apaziguar os ânimos em Vila Rica. Em agosto de 1822, ele passa o trono para a regência de Dona Leopoldina, sua primeira esposa, a princesa austríaca. E ela recebe correspondência das cortes portuguesas exigindo a presença de Dom Pedro I em Lisboa. Manda a correspondência para Dom Pedro às margens do Ipiranga. Ele, revoltado, desembanha a espada, joga o chapéu no chão com as cortes portuguesas e grita: independência ou morte. Estava proclamada a independência do Brasil. Francisco Gomes da Silva, Chalaça, é uma das figuras mais pitorescas do primeiro reinado. Amigo íntimo de Dom Pedro I, era homem de farras, amigo de farras de Dom Pedro I. Era o homem que arranjava mulher, levava Dom Pedro para as noites, cantava. E era um homem importante, se tornou importante. Ele era barbeiro de profissão, mas acabou tendo grande influência no Paço Imperial, fazendo várias nomeações importantes. O seu reinado só acabou com a vinda da Dona Amélia, segunda esposa de Dom Pedro I, que exigiu que ele fosse embora. E Dom Pedro então arranjou um cargo para ele na França. Veja só o que é a história no Brasil. O barbeiro Chalaça mandou muito no Primeiro Império e só acabou de mandar com a vinda da segunda esposa de Dom Pedro I, a Imperatriz Amélia. Quem foi Carlota Joaquina? Carlota Joaquina, a rainha portuguesa, é uma figura bastante pitoresca. Por que pitoresca? Porque ela é uma princesa espanhola que se casa com Dom João VI ainda com 13 anos de idade, uma menina ainda. E quando ela vem para o Brasil, ela não gosta do Brasil, ela detesta o Brasil. Tanto que quando ela saiu do Brasil para voltar para Portugal, ela raspou o pé, bateu com o pé para tirar a poeira do solo brasileiro. Ela tentou várias vezes dar golpe em Dom João VI para tomar o trono, mas nunca conseguiu. E mais um detalhe interessante que precisa ser analisado é que ela era uma mulher promíscua, ou seja, há vários casos amorosos de Dona Carlota Joaquina, a tal ponto que Dom João VI chegou a se separar dela e ela foi morar no bairro de Botafogo. Ela tinha uma casa no bairro de Botafogo que não era no Paço Imperial. Então Carlota Joaquina, há uma frase famosa até que dizem que da Espanha só se pode esperar maus casamentos e piores ventos. Desde a pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.
os grilhões que nos forjavam, da perfídia astuto ardil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil. Ou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.